a notícia do dia. Então, como o Rovai falou, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu hoje anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão do presidente Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro reconheceu o pedido da defesa do Lula e declarou que as provas obtidas a partir de acordo de leniência da Odebrecht são imprestáveis, por terem sido obtidas por meios heterodoxos e ilegais. Que eram, né, Rovai, aquelas delações, né, com pessoas que já estavam presas, o que a gente sempre denunciou aqui no Fórum 11:30, o Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional, sempre, né, Rovai, questionou esses métodos que foram utilizados na Lava Jato. Não só ele, vários juristas do Grupo Prerrogativas, inclusive o juiz Eduardo Apio, né, Rovai, que foi afastado da 13ª Vara de Curitiba, está sofrendo aí um processo também arbitrário, né, de perseguição, e ele era também um dos críticos desses métodos que agora estão sendo reconhecidos como uma verdadeira, entre aspas aqui pelo ministro Toffoli, uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes, como já tinha dito em julgamento anterior. E aí ele continua aqui sobre a prisão do Lula. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, né? Contra a lei, disse na decisão, e ainda tem outros trechos aí, assim como ele disse que foi um erro histórico, essa decisão de hoje, de 135 páginas do Toffoli, pode ser considerada também uma decisão histórica, né? Porque vem aí reparar os 580 dias de prisão que agora, né, considerada aí ilegal. E agora, olha só, o ministro disse ainda que a prisão foi o ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se prenunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. O ovo da serpente, né, Rovai, dos ataques à democracia e às instituições. De fato, né, depois da prisão, o que aconteceu, né? Pois é. Digamos que hoje é um dia em que a democracia ganha um novo contorno. E que parece que o Toffoli, que estava sequestrado em algum lugar de Curitiba, reapareceu. Né? Porque aquele Toffoli contradizia, era contraponto em toda a sua história anterior à ida ao Supremo. Ele assume uma característica absurda. Né? O Toffoli, que está escrevendo isso, Dri, assim, ter memória é parte importante da construção de um comentarista. Então, assim, eu tenho memória. Tá certo que ela falha, às vezes, esqueço o nome, tá? Mas memória histórica. O mesmo juiz que impediu o Lula de visitar o seu irmão no velório. Dri, esse é o Toffoli que escreveu que a Lava Jato foi um pau de arara do século XXI. E ele foi um dos capatazes. Isso não resolve todo o problema do Toffoli, não. Porque o que ele causou de danos, ele causou em parte junto com a Lava Jato. É um importante movimento para a gente construir um novo pacto. Ele já vinha fazendo esse movimento, é verdade, junto com Alexandre de Moraes, junto com Gilmar Mendes, com outros,
Gilmar Mendes foi o cara do habeas corpus. O habeas corpus que impediu o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil de Dilma. Alexandre de Moraes foi ministro de Temer, ministro da Justiça do golpe. Todos tiveram uma participação ativa na desconstrução da democracia do Brasil, que começa no golpe contra Dilma. A Operação Lava Jato podia ser uma das operações mais bem-sucedidas da história do país se ela tivesse investigado de fato, o que houve de corrupção e do que havia em todos os partidos. Tivesse punido as pessoas físicas, preservado os empregos e as empresas e não mirado em apenas um partido político, em todos. E aberto um grande debate de uma regulamentação para os processos eleitorais de nova ordem. De nova ordem. Não fez nada disso, perseguiu alguns, encarcerou, torturou, foi o pau de arara do século XXI. Vou falar mais disso, não vou falar, vai, porque eu estou me antecipando. É que assim, é tão... Você fica tão baqueado. Mas, Adri, a gente ficava aqui falando isso e como a gente foi sacaneado. Eu me lembro de pessoas, entre elas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tinha um sociólogo da USP, o Pablo Telado, que toda vez tirava o sarro da gente nos seus artigos de jornal para falar que aquilo que a gente defendia, como poderia se questionar a Lava Jato, como poderia dizer que não foi golpe, que o impeachment era um golpe. Outros tantos, eu não vou ficar citando o nome de muitos aqui, tem vários. Teve gente que escreveu livro, Delbel Avelar escreveu livro para provar que não foi golpe. Depois o pessoal foi movimentando. Então, assim, é uma coisa que agora chega essa decisão do Toffoli, e aí você olha e fala assim, e aí? E aí, galera? E aí? Né? Nós éramos caras do esgoto. Nós fomos punidos, inclusive, pelos buscadores. Nos fizeram um estudo. O Pablo Hortelado fez um estudo, Nassif sempre fala, eu contestei à época, para mostrar que nós éramos os jornais partidários que estavam nos extremos e que a gente falava que era golpe. Que nós trabalhávamos com pós-verdade, com mentira. Nós somos prejudicados economicamente por essas articulações de um jornalismo limpinho. Tem gente que tem site aí, que agora está mais para cá, né? Mas que a editora saía dizendo que faz site de reportagens, grandes reportagens, que ela dizia, eu acho que não foi golpe. Não foi golpe. Ô, mundo velho sem porteira. Não, você vê que aí agora, né, parece que está tudo sendo passado a limpo, né? A justiça demora, mas chega, né? Porque a gente teve agora recentemente a decisão do Judiciário, né, do TRF, da primeira região, dizendo que as pedaladas, inocentando a ex-presidenta Dilma, né? Dizendo que não teve pedaladas, ou seja, dizendo claramente que foi golpe. Agora, essa decisão, né, o Sérgio Moro já tinha sido considerado incompetente, já tinha sido, né, todas as condenações anuladas, mas agora todas as provas, né, e não é só isso, Bovai, na decisão, ainda o Toffoli diz que as decisões desse acordo de leniência destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados. O que teve estudos aí, né, demonstrando quantos empregos foram perdidos, quantas empresas foram destruídas, porque não se separou o CPF das pessoas que eventualmente tinham cometido crime das empresas nacionais, né? Então, tudo ficou... Esse setor foi muito prejudicado. Quantos empregos também foram perdidos por conta desse ataque aí a essas empresas. E nessa decisão, o Toffoli determinou que a Polícia Federal apresente
todo o conteúdo obtido pelo acordo de leniência e pela operação spoofing, ou seja, todas as conversas obtidas pelo hacker de Araraquara, o Delgatti, vão ter que, em até 10 dias, vão ser apresentadas ali para, segundo a decisão Toffoli, sem qualquer corte ou filtro, sob pena de crime de desobediência. Então, tem mais aí, então, como eu disse antes, são 135 páginas de decisão. A gente está vendo aqui, está lendo aqui ainda na íntegra, né, Uvar, porque saiu agora de manhã e já tem tido uma ampla repercussão nas redes sociais, essa decisão do Toffoli, Uvar. Muita gente comentando, a gente já sabia, e a frase que agora todo mundo espera aí, e agora Moro e Dallagnol, né? Porque eram, né, os mais expoentes aí da Lava Jato. Então, uma grande repercussão dessa decisão do Toffoli, admitindo aí que foi um dos maiores erros históricos do judiciário do país e uma armação.